Bem-vindos ao programa Plano de Negócios. Eu sou Daniel Schneider e hoje estou entrevistando o Ney Cavalcante. Ele é formado em Administração de Empresas e Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também certificado como coach pela ICI, International Coaching Institute. É o principal consultor na Atitude Grupo RH, atuando em transições de carreira há mais de 30 anos. Autor do livro O Emprego dos Sonhos, publicado pela editora Alta Books. Bem-vindo, Ney. Bom dia, muito obrigado. Obrigado por ter vindo ao nosso estúdio. A gente vai falar de um tema fascinante, que é o emprego dos sonhos hoje, referindo-se ao título do seu livro. Primeiro, o que lhe levou a escrever esse livro? Bom, Daniel, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade que você está nos oferecendo. E falando sobre o livro O Emprego dos Sonhos, o que me levou a escrever o livro é que alguns pensadores já falaram a respeito sobre o compartilhamento do conhecimento. Eu estou em recursos humanos há muitos anos, estou trabalhando com transição de carreira há mais de 30 e por mim já passaram alguns milhares de profissionais buscando uma nova colocação. O livro está baseado não apenas em minhas experiências pessoais, mas também calcado na experiência dessas pessoas que passaram por mim. Cada um deixou um pouquinho, uma contribuição de ações que resultaram de forma positiva e algumas também, que não deram muito bom resultado e que funcionam como um aprendizado. Então eu fui registrando essas experiências e colocando no papel, no computador, né? Então, o emprego dos sonhos, ele é sorte ou ele é uma atitude? É fundamentalmente uma atitude. Algumas pessoas dizem que sorte não existe, né? O que existe é resultado. Você faz lembrar aquela história do homem que ia todo dia rezar, pedindo para ganhar na loteria. Você conhece, né? Não conheço não. Não? Pois é. E ele ia, por favor, faz eu ganhar na loteria. Todo dia ele ia lá, fazia a prece dele. Até que um dia ele estava sozinho lá e ouviu uma voz retumbante. Sim, meu filho, eu faço você ganhar na loteria, mas por favor, aposte. Pois é. Não adianta você ficar só contando com a sorte. Existem ações que precisam ser desenvolvidas de forma inteligente, racional, para você produzir o resultado que você deseja. O que te levou a trabalhar nessa área de transição de carreira? Bom, tudo começou com a minha própria experiência, né? Tem bastante tempo. Eu estava estudando Direito e consegui entrar numa empresa muito boa. Subi muito rápido. Quando eu vi, eu estava trabalhando com recursos humanos, recrutando, fazendo seleção, treinamento, subi rápido na empresa, me tornei diretor, casei, vieram os filhos. E essa subida rápida me fez bem por um lado, mas me fez muito mal por outro. Porque eu me tornei arrogante, vaidoso. Muitas empresas ligavam para mim, me cortejando. E um dia a vaidade me traiu. Eu fui demitido e fiquei 1 ano desempregado. No começo eu pensei, olha, quando o pessoal souber que eu estou liberado, mas o telefone não vai parar de tocar. E não tocou. E os meses foram passando, até que eu entrei em depressão. Um dia eu estou lá, né, na minha cama e o telefone finalmente tocou. Daniel, era meu office boy, meu antigo office boy. Ney, eu fui contratado outra vez como office boy, é uma empresa americana que está vindo para o Brasil e eu comentei com eles e eles querem te conhecer. Te interessa? Sim, claro. E aí eu fui lá. O teu anjo da guarda foi o office boy. Exatamente, ele foi o meu salvador, cara. Fiz a entrevista, desci muitos degraus, inclusive de salário, mas pelo menos eu estava empregado. Algum salário é melhor do que nenhum salário. Exatamente. Bom, essa empresa me proporcionou muitas viagens para a Europa, Estados Unidos,
Um dia eu estava em Nova York, e naquela época a gente só encontrava emprego no jornal. E por cacuete, no domingo eu comprei o jornal e encontrei lá um anúnciozinho pequenininho com o título Job Hunting. Eu fiquei curioso para saber que caçada era aquela. Na segunda-feira eu fui lá ver o que era, e era o escritório do Bernard Haldane. E ele trabalhava já com transição de carreira desde a Guerra Mundial. Eu contratei como se eu fosse morar nos Estados Unidos. Porque eu queria descobrir o que tinha acontecido de errado comigo. Eu via outras pessoas conseguindo emprego, menos eu. Bom, na segunda-feira ele começou a me mostrar e eu fiquei aturdido, porque eu já era de recursos humanos, eu imaginava que eu soubesse de tudo e eu vi que eu não sabia de nada. Ele começou a me mostrar coisas óbvias. Sabe, você às vezes está querendo ver uma árvore, mas você está tão perto da árvore que você não vê. Então tem que ter alguém que puxa você e aí você vê uma floresta de oportunidade na tua frente. Foi o que eu vi. Bom, quando eu voltei para o Brasil, ainda trabalhando nessa empresa, nosso escritório era na Paulista. E eu encontrei um rapaz que tinha uma agência de emprego na 7 de Abril, o Alberto. Eu falei, Alberto... Bom, contei a história para ele, ele ficou interessado e me propôs fazer alguma coisa parecida. Começamos, eu trabalhava na Paulista até às 6, ia para lá, ficava com ele até 11 horas, meia-noite, isso durante um ano. Um ano depois, a empresa encerrou as operações no Brasil e eu estava com o meu plano B montado. E eu estou trabalhando com transição de carreira há 30 anos. Fantástico. Ney, hoje a gente está vivendo uma crise econômica talvez sem precedentes no Brasil, né? Os números são aí de talvez mais do que 12 milhões de desempregados, mas esses são números até um pouquinho maquiados, né? Porque eles não incluem estudantes que podem estar precisando de empregos, a pessoa que já está em idade de aposentadoria que precisa do emprego, o empresário, o microempresário não é considerado alguém que está procurando emprego, então ele também não entra na estatística, talvez esse número seja bem maior. Hoje as pessoas procuram empregos, estamos não na era do jornal, mas eu acho que é a era do LinkedIn, da Cato, da internet. Quais são as dicas para você, para alguém que hoje procura emprego e precisa encontrar emprego dentro de um cenário de crise? Daniel, o que ocorre é o seguinte, a sugestão que eu dou, procurando um paralelo, é como se fosse alguém se preparando para uma maratona. Esse atleta, ele tem que se preparar psicologicamente, fisicamente, né? Ele tem que fazer exercícios, ele tem que escolher a alimentação correta para ele, balanceada. Fazer um paralelo com quem está se preparando para buscar uma nova colocação é mais ou menos isso. Ele tem que se preparar psicologicamente, ele tem que escolher, né, criteriosamente as pessoas com quem ele vai conversar, os livros que ele vai ler, os filmes que ele vai ver, né? Ele tem que procurar se inspirar positivamente em relação ao objetivo que ele quer atingir. O atleta, ele então está se preparando e na véspera da maratona ele come uma feijoada, ele vai para a balada, né, e dorme tarde, ele não vai ter um bom desempenho, né, na disputa. Quem está buscando uma nova colocação deve ter um zelo parecido, né? Se ele se contamina demais com as notícias que ele vê na mídia, com os amigos com quem ele conversa, o rendimento dele vai cair consideravelmente. Uma ocasião, né, isso em 1980, houve uma fase difícil no Brasil também. Muitas empresas fizeram downsizing e eu atendi um executivo que participou desse processo de demissão em massa e ele me contratou. E o rendimento dele não estava bom, cara. Eu chamei para uma sessão e aí ele me contou que ele fazia parte de um grupo
dos ex-funcionários, e eles, então, nessas reuniões, eles comentavam como estava difícil. Eu falei para eles, olha, é muito bacana, rapaz, isso que você está fazendo, tentando ajudar seus colegas, mas resolve o teu problema primeiro, e depois você vai ajudar as outras pessoas. Você está fragilizado. E a conversa que existe entre vocês não é uma conversa positiva. E então ele, felizmente, aceitou a minha orientação, resolveu o problema dele e aí, então, ele foi ajudar os outros colegas. Visualmente, eu gosto daquele exemplo que você vê nos aviões, né? Quando caem as máscaras de oxigênio, você tem que botar primeiro o teu oxigênio e depois ajudar a pessoa do seu lado. Exatamente. O que ocorreu com ele, rapaz, é que ele está fazendo uma viagem para uma viagem maravilhosa, ele está indo para Paris e a bordo tem aquele cineminha e ele mostra o sequestro do avião, né? Quer dizer, imagina como é que os passageiros vão se sentir a bordo, né, vendo um filme terrível como esse. A grande dificuldade que eu sinto das pessoas que você está falando é uma maratona. É a maratona. O primeiro dia tudo bem, a primeira semana tudo bem, até o primeiro mês tudo bem. Mas às vezes é o que você falou, às vezes pode ser um processo de 6 meses a 1 ano. Que tem algum truques aqui para aguentar todo esse estresse? Olha, o tempo que a pessoa vai levar é imprevisível realmente. O truque principal é ele adotar. Bom, o que ocorre é o seguinte, Daniel. Quando a pessoa está trabalhando numa empresa, ele precisa trabalhar com planejamento estratégico, principalmente no nível em que eu trabalho principalmente, eu trabalho também com estagiários, mas trabalho principalmente com executivos. Esse executivo, ele trabalha na empresa dele muito com planejamento estratégico. Só que ele usa planejamento estratégico na empresa, mas não usa isso em relação à sua vida própria. Ele está vendo que a empresa está passando por dificuldade. Ele está vendo que a empresa perdeu contratos. Ele está vendo que outros executivos foram demitidos. O que ele precisa fazer? Né? Eu pergunto para o meu cliente, qual é a melhor hora de trocar o telhado da sua casa? É quando está chovendo ou fazendo sol? Obviamente fazendo sol. Está fazendo sol, né? Você está com obra na tua casa. Os sacos de cimento estão ali do lado de fora. E você está vendo nuvens pretas lá atrás. Nuvem preta, olha rapaz, olha o cimento ali. Não, mas está fazendo sol. Mas a nuvem está chegando. O vento está aumentando, relâmpago. E aí cai a chuva e aí você vai correr para tirar o saco de cimento? Bom, qual é o paralelo aí? Se ele está vendo que a empresa está passando por uma situação difícil, a atitude dele é se antecipar dentro do planejamento estratégico dele. Começa a enviar currículo, começa a pesquisar, começa a perceber como é que o currículo dele está repercutindo no mercado. Busca ajuda, leia livros sobre busca de uma nova colocação. Existem vários livros, o meu é um deles. O Emprego dos Sonhos é um dos livros, mas existem vários outros que são escritos já há muitos anos. Muito interessante. Olha, estamos finalizando aqui nosso primeiro bloco, vamos escutar um pouquinho de música e a gente vai continuar nessa fascinante entrevista. Marcaram uma reunião de última hora com o conselho da empresa. Metade das filiais não mandou as informações necessárias para você terminar o relatório. É o 3º ano que a empresa fecha no vermelho. Você chegou a 4 meses com a missão de reverter a situação da sua empresa. 3 profissionais antes de você tentaram e não conseguiram. O conselho quer fechar 2 fábricas. Você vai ter apenas 10 minutos para apresentar e fazer com que mudem de ideia. Pense com calma, haja rápido. Um curso prático para decisões de impacto. Se inscreva hoje, pois o número de vagas é limitado. cursos@skygroup.com ou no telefone 11 2847 4969.
Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando o Ney Cavalcante. Ele é formado em Administração de Empresas e Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também certificado como coach pela ICI, International Coaching Institute. É o principal consultor da Atitude Grupo RH, atuando em transição de carreira há mais do que 30 anos. Autor do livro O Emprego dos Sonhos, publicado pela editora Alta Books. Ney, a gente estava na nossa conversa, agora eu quero te fazer essa seguinte pergunta. O que é o Emprego dos Sonhos? Ele existe de verdade? O Emprego dos Sonhos existe, com certeza. O Emprego dos Sonhos é aquele em que você está se sentindo bem, se sentindo feliz e fazendo o que gosta. Trabalhar no que você não gosta, né, apenas visando o teu salário no fim do mês, é um verdadeiro suplício. Tudo contribui negativamente para o teu bem-estar. Mas não é da natureza humana ser reclamão, nunca tá bem, ou aquilo acontece, né? Ovo a galinha, as pessoas reclamam porque não estão felizes, ou elas sempre reclamam? Como é isso? Não, é uma tendência que às vezes acontece conosco. Nós somos seres humanos e isso pode acontecer com qualquer um. E nós temos que estar vigilantes em relação a isso. São situações em que nós nos colocamos, nós produzimos o que eu chamo de autossabotagem. E todos nós, corremos o risco de acontecer isso. Como influência do meio em que você vive, das pessoas com quem você convive, nós somos produto do meio que vivemos. Muito bem, então vamos agora pegar um cenário aqui, vamos supor que nossos ouvintes não estão felizes aqui com a âncora do programa Plano de Negócios, eu sou demitido aqui da rádio, viro um desempregado. O que é procurar emprego? Como eu devo começar? Bom, procurar emprego, na minha concepção, mais uma vez, voltando ao título da minha consultoria, atitude. É uma questão de atitude. A primeira atitude a ser adotada, que eu recomendo, é o seguinte: é pensar que procurar emprego é vender. Procurar emprego também é desenvolvimento de projeto. Bom, vender. Algumas pessoas dizem para mim: puxa, Ney, então eu estou perdido, eu não sou vendedor, eu sou contador, eu sou advogado, sou engenheiro. Tá bom, me diz uma coisa, quem não vende? O que é que vai no médico e vê se ele não vende. Vai no dentista, me diz se ele não vende. Abre a boca. Só de abrir a boca ele já está vendendo, o advogado vende, todos nós vendemos. Muitas vezes você vende, mas não dá o título, não dá esse título. Meu pai, por exemplo, era um grande vendedor. Ele foi presidente do Rotary, associação comercial, e um dia ele fazia discursos que as pessoas se emocionavam. E um dia o governador do Rotary fez um elogio a ele, eu estava do lado dele, né? Puxa, Sinésio, você é um grande vendedor. Ele falou assim: que eu não, rapaz, eu sou um péssimo vendedor. Vendedor é meu filho. Aí eu falei: pai, eu sou o seu clone. Eu aprendi a vender com o senhor. Papai, ele só considerava as vendas que ele não tinha feito. E ele não percebia que aquilo, ele levantou a plateia e a plateia aplaudiu ele de pé. Foi uma grande venda que ele fez. E é o que ocorre com muitas pessoas, Daniel. As pessoas... por exemplo, ontem eu atendi uma pessoa que trabalhou na mesma empresa. Numa empresa ele trabalhou 10 anos, na outra empresa 18 anos. O que é isso? Se ele não tivesse, se ele não fosse realmente um excelente vendedor, ele não teria conseguido permanecer na empresa durante tanto tempo. Mas eu gostei do teu exemplo, porque essa é uma dificuldade que eu vejo executivos sentirem. Eu trabalho nessa empresa há 15 anos, comecei como estagiário, cheguei a ser um executivo. Eu nunca me vendi, eu nunca fui para uma entrevista, o cara fica apavorado, aquilo é fora do ambiente dele. O que essa pessoa tem que fazer? Daniel, eu estou trabalhando há muitos anos como entrevistador. E
E eu estou aqui diante de você e estou nervoso. Não fique, por favor. Eu não estou acostumado a ser entrevistado. Então, ficar nervoso numa entrevista é natural. Mas é preciso você prever que isso vai acontecer e se planejar, né? Então, uma venda bem feita, ela é planejada. Para que essa venda seja bem feita, o que é que ele tem que fazer? Em primeiro lugar, pesquisar com profundidade o site da empresa. Ele já sabe a empresa onde está indo. Não interessa se é uma multinacional, se é uma agência de emprego, se é um headhunter internacional. Pesquisa sobre a empresa onde você está indo. Pesquisa profundamente. O que é que ele faz, há quanto tempo existe, quem é o fundador, quais são os principais produtos, quem são os clientes, né? E pesquisar muito profundamente também sobre o LinkedIn do profissional. Né? O que esse entrevistador é formado? Ele é formado em quê? Quais as universidades que ele estudou? Quem são as pessoas que estão em conexão com ele? Procurar uma conexão, né? Como se fala em PNL, um rapport com esse entrevistador. Mas, de um modo geral, as pessoas não se preparam para ir para a entrevista, Daniel. Mas é um cenário de crise, né? Mais empresas estão demitindo do que empresas contratando. Então, a pessoa fica com medo, e medo aqui é uma palavra-chave, né? Porque o medo faz a gente fazer bastante besteira, ou deixar de fazer as coisas que a gente tem que fazer, mas medo que simplesmente não tem emprego, né? No final, você escuta todo dia, você abre o jornal, você vê mais empresas demitindo. Então a pessoa se sente naturalmente insegura. E aí, o que ela faz? Né, tem alguma coisa para fazer diante ao medo, diante à incerteza, diante ao fato que o mercado como um todo está em recessão? Mais uma vez, voltamos à palavra-chave, atitude, né? Na Bíblia existe o exemplo de Davi, né? Davi era um garotinho e ele tinha que enfrentar um gigante. Os outros soldados falavam o quê? Nossa, rapaz, não tem como você ganhar esse cara, ele é grande demais. E a atitude do Davi qual foi? Nossa, ele é grande demais, não dá para errar. Então, tudo vai depender da atitude que o profissional adote, né, ouvindo essas conversas de crise. Existe crise. Eu já vi pessoas em época de pleno emprego, quando eu fiquei desempregado 1 ano, tinha um monte de gente se colocando. Havia falta de profissionais no mercado e foi difícil para mim. Foi difícil para mim por quê? Porque eu estava com a atitude errada. Eu me deixei levar pelos pensamentos negativos que passavam pela minha mente. Uma coisa interessante, né? Eu já trabalhei muito como vendedor e minha conversa toda está calcada em cima dessa experiência. Como vendedor, trabalhando na rua, vendendo consórcio, vendendo plano de saúde, né? Eu não tenho ninguém me fiscalizando ali, colado comigo. Então, eu sou muito independente. Se eu quiser dormir até tarde, eu durmo. Se eu quiser ir para casa, eu vou. E, obviamente, eu não tenho produção. O vendedor é muito suscetível à autossabotagem. Ora, quando eu fico desempregado, entre aspas, na realidade, eu não estou desempregado. Eu estou trabalhando para uma empresa muito importante, a minha. Eu estou trabalhando para a empresa, eu e Companhia Limitada. Sim, perfeito. Né? Então, eu também corro o risco da autossabotagem. Por exemplo, eu estou lá em casa e aí alguém chega para mim e fala: já que você está desempregado, leva meu carro na oficina. Acontece muito. Ô, Ney, já que você está desempregado, leva as crianças no parquinho. Ney, já que você está desempregado... Eu mudei meu nome, já não era mais Ney Cavalcante, era Ney Jaquitá. Jaquitá. Então, cara, uma pessoa que está nesta situação deve se conscientizar
de que tem um horário de trabalho e tem que ter foco naquele objetivo. Não pode perder o objetivo. Mais uma pergunta antes da gente encerrar esse bloco. Como uma pessoa deve divulgar as suas qualidades? Então a gente entende que tem que ter, vamos dizer em inglês, tem uma palavra ótima, é o state of mind da pessoa, a atitude da pessoa, referente ao que ela vale, referente ao trabalho. Ela tem que considerar, achar trabalho um trabalho. É o que ela tem que fazer exatamente nos horários de trabalho dela. Mas aonde ela tem que divulgar? Porque você pensa assim, LinkedIn, Cato, todo mundo faz. Então eu já abri vagas para minha empresa. Já tive 3.000 candidatos para uma vaga. É impossível ler 3.000 currículos. Então pode ser que tenha um currículo maravilhoso lá, mas eu nunca vou achar aquele currículo maravilhoso dentro de 3.000. Já teve vagas que foram 4.500, 500. Então, como o profissional ele pode... Tá bom, se ele é empresa ilimitada, qual é o marketing que ele tem que fazer? Bom, o que ocorre é o seguinte... por onde ele vai começar? Né? Ele tem vários recursos. Considerando aí a lei de Pareto, Pareto é aquela proporção, né? 80-20. Seguindo a lei de Pareto, existe um estudo feito em vários países do mundo que mostram que 80% das boas oportunidades não são divulgadas. Elas estão encobertas. Vamos imaginar um CEO, o presidente da empresa, o dono da empresa. Ele recebe um currículo interessante. Conseguir encontrar um bom candidato é difícil, Daniel. Não é fácil. Você já participou de processo de seleção, já selecionou pessoas, você sabe que encontrar um bom candidato é uma tarefa difícil. É um parto, é muito difícil. É muito difícil. Então, esse CEO, por acaso, abriu o computador e está lá um currículo de um candidato muito bom. Você acha que ele vai demitir? Que ele vai deletar? Não. Ele vai guardar. Todo CEO tem um banco de talentos. Sempre existe, sempre guarda, sim. Então, Daniel, quando ele pensa em substituir um diretor financeiro, um diretor comercial, industrial, antes de tudo, antes dele comunicar ao RH, ele primeiro vai no banquinho dele. Tem lá a pessoa. E ele vai fazer entrevistas muitas vezes fora da empresa. Ele marca um encontro num restaurante, num hotel, no aeroporto. Inclusive isso acontece independente se tem vaga ou não. Exatamente. O CEO moderno, ele sabe que encontrar uma pessoa é um trabalho contínuo, não é para uma vaga. Quando abre a vaga, já você não tem tempo já. Não tem tempo. Então, quando numa situação dessa, a sugestão que nós oferecemos é que a primeira coisa que ele tem que fazer é lançar mão do network dele. E network, como você sabe, é uma plantinha que ela tem que ser alimentada. Né? De vez em quando você bota uma aguinha, você bota um adubozinho naquela planta. No network não é muito diferente. Procura eu sugiro aos meus clientes, né, de procurar curtir o relacionamento com essas pessoas, independente de estar precisando ou não. Agora, né, de repente, há anos que eu não faço contato com uma determinada pessoa e de repente eu estou precisando, aí é que eu vou ligar. Fulano, olha, eu estou desempregado, escuta, será que você não tem uma vaguinha aí para mim? Não tenho não. Não tenho. Né? Então, é importante que de vez em quando você faça um contato com aquela pessoa, que você acompanhe. Né? É um antigo colega de trabalho, é um antigo colaborador. Não foi o meu office boy que salvou a minha vida, cara? Né? Não é só quem foi o teu chefe. Muitas vezes, quem foi o seu bom colaborador. Mantenha contato com ele. Manda uma mensagem de aniversário. Tomou conhecimento que ele mudou de emprego. Manda parabéns para ele. Ele está meio adoentado. Votos de recuperação. Muito interessante. Estamos finalizando mais um bloco. Nós voltamos daqui a pouquinho. Não aguento mais do mesmo, já são 5 anos na mesma função. Mudar de trabalho também é arriscado, posso cair em algo ainda pior. Eu já quero almejar cargo de diretor, mas são tantos assuntos que eu não domino.
Começando por números, gráficos. Como faz para ganhar mais? Talvez empreender, mas... Pense com calma. Você não está sozinho. Mentoria Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com. Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Ney Cavalcante. Ele é formado em Administração de Empresas e Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também certificado como coach pela ICI, International Coaching Institute. É o principal consultor na Atitude Grupo RH, atuando em transições de carreira há mais de 30 anos. Autor do livro O Emprego dos Sonhos, publicado pela editora Alta Books. Ney, nós estamos avançando aqui no nosso processo de achar um novo emprego. Então já sei como minha atitude tem que ser, a seriedade que eu tenho que levar isso, o projeto a gestão de projeto que eu tenho que fazer. Agora chegamos no momento da entrevista, né? O que é uma boa entrevista? Que atitudes eu posso tomar para garantir que aquilo seja uma boa entrevista? Bom, em primeiro lugar, o que eu falei ainda agora, ele é muito importante que ele faça uma pesquisa profunda no site da empresa. Quando a empresa foi fundada, a história, quem é o fundador, produtos da empresa, carro-chefe, quem são os clientes dessa empresa, quem são os executivos da empresa, e dependendo, né, do tipo de empresa, capital aberto, fechado, né, às vezes a empresa até publica balanços, dá uma lida no balanço da empresa, né, é uma empresa que trabalha com o quê? Produtos alimentícios, farmacêuticos, vai lá no mercado, pega o produto da empresa, né, para você chegar com entusiasmo pela oportunidade de estar tendo a entrevista. Deve pesquisar também sobre o entrevistador, vai no LinkedIn, ver quais são as conexões que ele tem e também procurar imaginar que perguntas o entrevistador vai fazer. Que perguntas poderiam causar dificuldade para o candidato? Então ele tem que se botar no lugar da empresa um pouquinho para poder imaginar qual essas perguntas seriam e tentar fazer realmente um brainstorming, né? De tentar adivinhar o que ele vai ser perguntado, né? Esse brainstorming é de fundamental importância. Ele pode, inclusive, treinar isso em casa, com a esposa, com o filho, né? E cada entrevista, Daniel, pode funcionar, deve funcionar como um aprendizado. Porque acontece o seguinte, o entrevistador, ele está muito bem preparado para fazer entrevista. Muitas vezes é um psicólogo, ele já estudou, por exemplo, como fazer entrevista por competência, e ele está praticando isso há anos. Ele entrevista várias pessoas durante o dia. E o candidato? Ele faz uma entrevista hoje, vai fazer uma outra entrevista daqui a 15, 20 dias, um mês. Erros que ele cometeu numa entrevista, corre o risco de cometer na outra. Então, cada entrevista precisa funcionar para ele como um aprendizado. Então, você tem 3 momentos, na verdade. Você tem um momento antes da entrevista, né, que é o preparativo. Você tem um momento da entrevista, mas você também tem o pós-entrevista, que é ver os acertos e erros para poder pegar aquilo como aprendizado e estar melhor na próxima entrevista, é isso? Exatamente. Assim como o entrevistador faz anotações sobre o candidato após a entrevista, o candidato também deve fazer algo parecido, saiu da entrevista, pega a agenda dele e faz anotações do que aconteceu, o que o entrevistador perguntou, o que ele respondeu, o que ele perguntou para o entrevistador, o que o entrevistador respondeu e observações que ele fez ao penetrar na empresa. Um dos problemas, a gente falou isso um pouquinho no primeiro bloco, no bloco anterior, mas eu gostaria de me aprofundar nisso. Porque nós somos seres humanos, então o ser humano tem medo e tem inveja e tem raiva e tem dúvidas e ele tem todos esses sentimentos. Como é possível se preparar psicologicamente para essa jornada? Mais uma vez voltamos à palavra atitude. Eu conheço essa história. Uma ocasião, eu estava almoçando
com o meu diretor lá no Rio de Janeiro, Albert Leibel, e aí entraram 2 rapazes no restaurante distribuindo um jornalzinho do Exército da Salvação. Nós tínhamos que fazer reuniões permanentes com os vendedores, estimulando, e o meu diretor, muito inteligente, eu peguei o jornal e não prestei atenção, mas ele, inteligente, ele pegou e viu lá. Era uma colunazinha pequenininha, rapaz, mas tinha uma história, e ele levou aquilo para a reunião, e foi uma reunião extraordinária. Era a história de 2 prisioneiros que estavam na cela de madrugada e ouviram aquela tempestade terrível caindo, né? E, de repente, a tempestade parou. E os 2 acordados. Aí tinha aquela janelinha pequenininha lá no alto, né? E era de tal forma que só dava para ver o chão, né? Aí eles subiram na janelinha e olharam lá para baixo. E um falou para o outro: nossa, rapaz, que coisa horrível, olha lá, tudo enlameado, vai ser horrível para a gente andar amanhã, lá vamos sujar o pé de lama. Aí o outro falou assim: rapaz, mas olha só, nem parece que choveu, quanta estrela tem no céu. Cada um vê o que quer, né? Um vê a lama, o outro vê as estrelas no céu. Algumas pessoas encaram essa busca de uma nova colocação de forma muito negativa. Outras pessoas veem a oportunidade de mudar de empresa, de melhorar de vida, de aprender coisas novas. Eu tive um chefe uma vez que me falou a seguinte frase: Daniel, quando você leva um pé na bunda, você também dá um passo para frente. É muito boa. É muito boa. Muito bem, então vamos seguir nessa linha, né, avançando para conseguir o emprego dos sonhos, né? Quais são as perguntas, na sua experiência, que o selecionador, né, o RH, por exemplo, faz que são mais difíceis para o candidato? Uma delas: por que você saiu do último emprego? Algumas pessoas não sabem responder isso, né? A outra: quanto você quer ganhar? O candidato tem que parar e pensar: puxa, está na hora de falar sobre isso? Qual é a hora de falar sobre remuneração? Uma ótima pergunta, porque eu não tenho a mínima ideia. Pois é. O que é procurar emprego? É vender. E qual é a melhor hora de falar sobre o preço do produto? Depois que a gente entende a qualidade do produto. Exatamente. Quando você percebe que o produto atende sua necessidade. Então, nós temos aí na venda 2 palavras importantes, 2 palavras-chave. Em primeiro lugar, eu sugiro para o meu coaching: feche os olhos. Se imagina dono da empresa. Qual é a coisa mais importante para você? Existe alguma coisa mais importante que resultado? A empresa tem que dar resultado. O teu departamento, não interessa qual é o departamento, contábil, comercial, industrial, ele tem que dar resultado. Se não tiver resultado, a empresa vai para o vinagre. A mesma coisa acontece na hora da entrevista. Eu preciso verbalizar para o meu entrevistador os resultados que eu dei nas empresas anteriores. Quem é que paga o teu salário? É o teu resultado. Não é a empresa. Quem é que paga o teu resultado? A empresa. Não é a empresa. Quem paga, é você mesmo. Quem paga o teu salário é você mesmo, com os resultados que você apresenta. Bom, então nós temos aí 2 palavras: resultado e necessidade do teu cliente. Conseguiu justificar, então, né, percebeu o brilho no olho do teu entrevistador em relação a você? Está na hora de falar de salário. Muito interessante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Em entrevista, você tem algumas perguntas que, pelo menos de quem está do olhar de fora e está sendo perguntado, às vezes são perguntas que parecem ser até imaturas e bobas, né? Você tem muito selecionador que pergunta: fala 3 coisas ruins sobre você. Por que essa pergunta em primeiro lugar? E eu acredito que muitas das pessoas não sabem nem qual é a atitude perante uma pergunta dessa.
Olha, para eu falar 3 coisas ruins sobre mim, eu primeiro preciso falar de 3 coisas boas sobre mim. Por exemplo, eu sou muito trabalhador, eu sou determinado e sou entusiasmado. Coisas ruins sobre mim. Trabalho é muito. Quando eu exagero nas minhas coisas boas. Por exemplo, entusiasmo. Eu me orgulho do meu entusiasmo. Mas eu já ganhei muito cliente pelo meu entusiasmo. E, infelizmente, também já perdi. Né? Eu não percebi que o meu cliente era uma pessoa tímida e fui me entusiasmando e subindo e ele se enterrando. Perdi a venda. Então, sim. Quando eu exagero no meu ponto forte, eu me prejudico. Uma pergunta nesse sentido. Quem são os clientes do grupo Atitude RH? É o desempregado ou é a empresa, o RH da empresa? São os profissionais. São os profissionais. Nem sempre são desempregados. Muitas vezes é a pessoa que quer mudar de carreira. Exatamente. Ele se antecipa, né, e nos procura para ver o que eu posso fazer em termos de planejamento de carreira. E como funciona isso? Você pode mencionar quanto custa, mas é um projeto desse. Vamos dizer, eu sou esse desempregado, estou aqui e tô querendo saber, olha, quero fazer uma transição de carreira, quero sair da rádio, quero partir para a TV. Não, de brincadeira, mas vamos pensar alguma coisa assim. Brincadeira tem hora. Não, Daniel, vai depender de uma série de circunstâncias. Vai depender da área em que ele atua, vai depender do que ele pretende atingir, depende do tempo que ele precisa de desenvolver esse trabalho conosco, sabe? Pode depender de 10 sessões, 20 sessões, pode ser um trabalho de 1 ano ou de 1 mês, varia. Muito interessante. Então, cada caso é um caso, não tem uma praxe nesse sentido, é isso? Desculpe, Daniel, só voltando aí à questão das perguntas. Sim. É que, às vezes, o candidato é surpreendido por algumas perguntas inusitadas, né? E algumas pessoas ficam naquelas, cara, o que eu vou responder? Como, por exemplo, quantos semáforos existem hoje em São Paulo? Nunca pensei nisso. Pois é, rapaz. Como é que o candidato vai responder? Você acha que o selecionador realmente quer uma resposta certa? Não. Ele quer apenas perceber qual é o jogo de cintura do candidato. A atitude perante o raciocínio, a capacidade analítica. A capacidade analítica, a criatividade dele. Por exemplo, o que você gostaria de ouvir dos seus amigos? Você é um cara criativo, né? Então, usa a tua criatividade. O que você gostaria que os seus amigos dissessem no dia do seu funeral? Isso é bem forte. Pois é. Aí o candidato disse, gente, ele está vivo! Muito interessante. Percebe a criatividade? Isso eu vi, né? Isso está publicado, isso foi dito por um candidato, quer dizer, ele não se deixou abater por uma situação tão dramática, né? E usou o bom humor dele para responder o entrevistador. Muito interessante. Estamos finalizando mais um bloco, voltamos daqui a pouquinho. Como eu vou pagar todas essas dívidas? Se os fornecedores pararem de me entregar a matéria-prima, vai ser o fim? O que vai ser de todos esses processos na justiça? O concorrente está vendendo abaixo do preço do meu custo. Malditos! Vou acabar perdendo os meus melhores clientes? Pense com calma. Você não está sozinho. Conselho Consultivo Sky Group. Decisões de impacto começam aqui. 11 2847 4969. info@skygroup.com.
Voltamos ao programa Plano de Negócios. Estou hoje entrevistando Ney Cavalcante, formado em Administração de Empresas e Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também certificado como coach pela ICI, International Coaching Institute. É o principal consultor da Atitude Grupo RH, atuando em transição de carreira há mais de 30 anos. Autor do livro O Emprego dos Sonhos, publicado pela editora Alta Books. Ney, você vê muito em essa situação da pessoa que está desesperada para achar um trabalho e ele rapidamente está disposto a abrir mão do salário que ele tinha, ou estava acostumado, ou acha que ele vale, até pelos resultados que ele foi capaz de trazer, por uma coisa bem mais baixa, só para fechar e saber que ele está empregado. Qual é a sua opinião sobre esse tipo de atitude? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, Daniel. Você está imaginando alguém que já saiu da empresa? Está desempregado, está com muito medo de ficar desempregado, recebeu uma proposta, vamos dizer, metade do salário que ele ganhava antes. Bom, o que ocorre é o seguinte. Em primeiro lugar, vamos considerar há quanto tempo ele está buscando uma nova colocação. Uma procura demorada traz uma série de prejuízos, né? Em primeiro lugar, prejuízo financeiro e prejuízo moral, psicológico também. Ninguém quer ficar muito tempo buscando uma nova colocação. O fato dele ter... O detalhe também que tem que ser levado em consideração são os compromissos que ele tem, né, e a reserva de dinheiro que ele tem. Se ele tem pouca reserva, eu, por exemplo, quando fiquei desempregado, eu não fui educado para guardar dinheiro, para poupar. De maneira que eu não tinha reserva e os compromissos foram vencendo e eu tive que pegar dinheiro emprestado com Deus e o mundo. Então as dívidas foram subindo. Numa situação dessa, mesmo que o salário seja menor, a recomendação é que ele aceite a proposta e que continue buscando, né? O que nós falamos ainda agora, procurar emprego trabalhando é muito mais confortável. Então, aceita a proposta, mesmo que seja um salário menor, e continua mandando currículo. Surgindo entrevista, o que ele deve fazer? Olha, eu recebi aqui o teu currículo, gostei do seu currículo, eu quero uma entrevista amanhã às 10 horas da manhã. Olha, sinto muito, mas eu estou trabalhando. E eu tenho interesse de fazer entrevista contigo. Vamos marcar para amanhã, depois do expediente. Vamos marcar no sábado, no domingo. É inclusive uma forma, Daniel, do candidato testar o verdadeiro interesse do selecionador pelo currículo que ele enviou. Se o entrevistador apenas quer ver a cara do candidato, ele vai, não, então vamos deixar para lá. Mas se existe um verdadeiro interesse, ele vai marcar a entrevista fora do expediente. Sim, principalmente quando a entrevista é com executivos, não tem hora para uma boa entrevista, né? Não. Deixa eu te perguntar, tem um paradoxo com empresas onde estão tendo essas demissões em massas, né? O funcionário vê que todos os colegas dele estão sendo demitidos, e aí ele fala, olha, se eu não for procurar trabalho, eu posso ser demitido e vou me pegar despreparado. Por outro lado, se ele não investir no cargo dele, no trabalho dele, ele vai estar baixando sua performance, trabalhando pior, o que aumenta a chance dele ser demitido. Então, o que faz uma pessoa que está nessa situação? Vieram para mim, aliás, alguns candidatos de empresas onde está tendo a Lava Jato, e foi exatamente isso que ele me contou. Eu falo, né, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Então, como eles fazem o que eles fazem nessas empresas? Voltando àquela questão do planejamento estratégico e do projeto. Muitos desses profissionais atuam com planejamento estratégico diariamente nas empresas onde estão trabalhando e não praticam isso na sua vida particular. Muitos deles, inclusive, também são solicitados a desenvolver avaliação de desempenho. Então, ele prepara a avaliação de desempenho dele, encaminha para o diretor dele e não fica com cópia. Num determinado momento, né,
digamos, quando ele vem conversar comigo e que quer preparar o currículo dele e que eu falo com ele dessas palavras-chave, necessidade e resultado, eu pergunto para ele, que resultados você deu na empresa onde está trabalhando? Ele fica olhando para mim e não consegue responder, Daniel. Ora, se ele não sabe que resultados ele dava para a empresa, dá para entender por que ele foi demitido? Sim. Percebe? Então, a recomendação que eu faço em relação a isso que você me perguntou é o seguinte: diariamente, semanalmente, mensalmente, procure registrar, coloca lá na memória do computador dele os resultados que ele está apresentando, cara, né? Que resultados você está dando e até ter condição de desenvolver uma argumentação com o diretor dele, né, o chefe dele, sobre o retorno que ele está dando em relação ao investimento que a empresa fez em cima dele. Entendido. E uma vez que a pessoa é sim demitida, qual é a primeira atitude que você recomendaria para elas tomarem? A primeira atitude é ficar sereno, né? Respira fundo e procurar ver o ângulo positivo dessa situação. Ele é o líder na família dele ou dela, né? Ele é o líder. Então, os liderados repetirão, irão adotar a mesma atitude do líder. Se o líder está com medo, inseguro, aflito, os liderados vão seguir essa mesma atitude. E aí vai funcionar mais ou menos como, né, um grupo de pessoas trancado numa sala e um deles está gripado. E um fica passando gripe pro outro. Né? Todo mundo tomando refrigerante do mesmo canudinho. Né? E ninguém consegue melhorar. Então, a atitude desse profissional que foi demitido, a primeira coisa que ele tem que fazer é fazer uma análise, né, da situação e ver que ações precisam ser desenvolvidas e procurar se contaminar de forma positiva em relação à situação. São filmes que ele vai ver, livros que ele vai ler, pessoas com quem ele vai conversar. Escolhe as pessoas com quem você vai conversar. Um filme, por exemplo, que eu recomendo é O Homem Milagre. É uma história verdadeira, ocorrida com o Morris Goodman, nos Estados Unidos. Ele é um filme que você vê no YouTube, sabe? É um filminho curtinho, de 10, 15 minutos, mas que é inspirador. E ele mostra que a postura que você vai adotar diante das situações difíceis vai determinar o resultado futuro. Ele é piloto do seu próprio avião, vai visitar um cliente e quando vai aterrissar, ele bate numa torre, cai e no hospital o médico fala para a família dele, olha, era melhor que ele tivesse ficado lá, morto, porque ele nunca mais vai poder andar, nunca mais vai poder falar, nunca mais vai poder respirar, comer. E a irmã dele viu que ele piscava os olhos. Aí pegou um papel, dividiu em 4 e colocou o alfabeto. E com piscada de olhos, ele escreveu uma mensagem para o médico. Diga que eu vou sair daqui andando dentro de 6 meses. Infelizmente, ele não saiu em 6 meses. Ele saiu em 8. No filme, quando ele vai sair do hospital, ele entrega uma plaquinha para um outro colega que está escrito uma sigla. SNIOP. S-N-I-O-P. Salve-se das nefastas influências de outras pessoas. Perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta, Ney. Agora, para o estagiário, que é seu primeiro trabalho, ou até um ponto antes, ou até mesmo talvez o estudante, porque quando a gente vê um estudante querendo trabalhar, o mais interessante sobre ele tem a energia do jovem, ele tem o entusiasmo do jovem, ele é puro, não conhece ainda as dificuldades que ele vai passar, mas ele não tem ideia o que ele quer, porque ele não sabe o que é ser o jurídico de uma empresa, o RH, o engenheiro, a operação, vendas.
né, ele é influenciado pelas o que as pessoas dizem, mas ele não realmente entende. E o que você recomenda para essa pessoa que está iniciando a sua carreira? Bom, não é muito diferente de um executivo, não. Ele tem que perceber, né, o que ele gosta de fazer, o que traz prazer para ele e se preparar para essas situações que ele vai enfrentar com entusiasmo. Eu grifo muito essa palavra, entusiasmo, porque eu tenho percebido muito isso. Eu tenho feito muita dinâmica de grupo com jovens estudantes e o que eu percebo é isso, é que a grande maioria vai para uma situação como essa, uma seleção, com uma atitude displicente demais. E existe necessidade. Nós estamos buscando pessoas que estejam, mais uma vez repetindo, entusiasmadas. Você tem 2 candidatos na tua frente, independente dele ser executivo ou ser um recém-formado, um jovem estagiário. Você tem 2 candidatos e você pergunta para ele, por que você quer trabalhar aqui na minha empresa? Por que você se candidatou? E um deles responde, bom, eu estou mandando currículo, né? Vamos ver o que dá. E o outro responde o quê? Puxa, quando fui chamado por essa empresa, eu dei pulo de alegria. Eu quero trabalhar aqui. Qual dos 2 você escolhe? A resposta é óbvia. Eu vou buscar a pessoa que está realmente querendo trabalhar comigo. E que demonstra isso nas palavras dele, que ele verbaliza. Não basta apenas que você imagine que o selecionador perceba isso em você. É preciso verbalizar. Né? Em PNL tem uma história, né, de uma mulher que vai procurar, sei lá, um conselheiro e ela reclama do marido. Meu marido não me ama, meu marido não me ama. Ela só fala isso. E ele vê que ela está com um chaveiro em cima da mesa, com o escudo da Ferrari. Aí ele, você tem uma Ferrari? Tenho. Como é que você conseguiu? Meu marido que me deu. Oh, legal. Esse Piaget de ouro, meu marido que me deu. Esse colar de brilhante, meu marido que me deu. Aí você diz que ele não te ama. Ele nunca falou pra mim, eu te amo. Agora, o que a historinha quer dizer aí? É preciso verbalizar. É preciso verbalizar o teu entusiasmo por aquela oportunidade. É preciso verbalizar o resultado que você colocou ali no teu currículo. É preciso verbalizar. Então, acima de tudo, o segredo é uma boa comunicação. É uma boa comunicação. Fantástico. Ney, eu queria te agradecer muito por ter vindo ao nosso estúdio. Foi uma maravilhosa entrevista. Acho que vai ser útil e vai ajudar muita gente. Vocês ouvintes que queiram mandar perguntas para o Ney, por favor, enviem seus e-mails para produção.planodenegócios@megabrasil.com.br. Nós estaremos muito felizes de trazer o Ney aqui de volta para responder suas perguntas. Ney, muito obrigado. Eu também agradeço muito. Agradeço ao Silas Amaro lá na editora Alta Books. Que nos conectou, né? Que nos conectou. Agradeço para Mega Brasil. Agradeço a você, Daniel, e me coloco à tua disposição. Muito obrigado a todos. Até semana que vem.